boa noite. Vou fazer uma live surpresinha aqui para conversar com todas as mamães e tanto gestante quanto mamães pós-parto. E daí a gente vai fazer um assunto super legal e polêmico ao mesmo tempo. E hoje eu vou falar sobre a cinta modeladora, né? Será que usar a cinta modeladora após o parto vai te ajudar? Resolve, né, com essa questão da diástase? Será que fecha a diástase? Então é isso que eu quero falar com vocês, tá bom? Bom, eu vou dar continuidade, mesmo que não tenha muitas pessoas assistindo. Depois eu vou deixar essa live gravada e daí todo mundo vai conseguir assistir, tá bom? Gente, que eu queria falar sobre a cinta modeladora. O que acontece com a maioria das mães, né, após o parto, elas entram num pequeno assim, tipo, meu Deus, preciso resolver o meu corpo, né, preciso fazer algo pra minha barriga voltar, pro meu corpo voltar, e muitas, né, acabam optando pelo uso da cinta modeladora. Mas será que o uso da cinta modeladora vai te ajudar e vai fechar a sua diástase? Então é isso que eu quero discutir com vocês, né? Essa questão da cinta. Porque eu pego muitas alunas, muitas clientes, né, que acabam usando a cinta modeladora por algum tempo e mesmo assim elas não têm nenhum tipo de resultado. Pelo contrário, elas acabam perdendo, né, essa função muscular. Então é isso que a gente tem que estar atenta e prestar atenção. Será que o uso da cinta vai fechar sua diástase ou não? A minha opinião é que o uso da cinta por longo período, ele faz com que você perca a função muscular. Então, você acaba não utilizando, né, o seu músculo adequadamente. Por quê? Porque tem algo que está sustentando essa musculatura, que é a cinta. E isso, com o decorrer do tempo, ele vai prejudicando cada vez mais. Por quê? Porque a sua postura vai ficando mais alterada, porque você fica totalmente sem força e sem tônus dos músculos que foram afetados durante a gestação, né? Então, assim, não é uma boa ideia as mães optarem por um prolongado da cinta. Alguns médicos, eles até indicam, né, uma cinta no pós-parto imediato. Só que o que a gente tem que entender é que hoje existem cintas mais ergonômicas, né? Aquelas que se adaptam mais. Então não é uma cinta de compressão muito forte, é uma cinta mais de compressão moderada, aonde ela vai dar esse conforto inicial, né, para essa mãe que acabou de ter bebê. Só que, meninas, o que a gente tem que prestar atenção é que, assim, o quanto mais rápido você precisa retirar o uso dessa cinta para que você consiga trabalhar a sua musculatura como ela tem que ser trabalhada. Então, você tem que voltar para o seu corpo a função muscular que ele tinha antes de você, né, engravidar e passar por todo esse processo da gestação, né, esse grande alongamento, né, do abdômen, o crescimento do útero que vai empurrando a parede do seu abdômen e alongando essa musculatura. Então, no pós-parto, o mais interessante é o quê? Você não cair, né, nessa tentação de que vou usar a cinta e ela vai resolver o meu problema, ela vai fechar a minha diástase, ela vai trazer minha barriga de volta. Então não caia nessa. Por quê? Porque você precisa devolver para esses músculos que foram afetados essa função. E como que a gente devolve essa função para esses músculos, né, que foram afetados? Através de exercícios corretos, de exercícios específicos que vão fazer com que a sua diástase se aproxime, né? Todo esse músculo que foi enfraquecido, ele vai devolvendo a força, ele vai devolvendo o tônus e você vai tendo uma melhora da postura. Desculpa. Então, assim, é um trabalho em conjunto.
Então, assim, não adianta a gente acreditar que a cinta modeladora vai resolver o problema 100%, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria que todas as mães soubessem. Hoje, existem várias técnicas que falam do uso da cinta. Só que, assim, o que a gente tem que saber é que nenhuma das técnicas funcionam sem os exercícios físicos. Então, assim, por mais que você coloque a cinta, né, você precisa fazer os exercícios diariamente. Então, na verdade, assim, você precisa, de qualquer jeito, fazer os exercícios corretos, porque é a única forma de você fechar a sua diástase, recuperar a sua força, recuperar a sua postura, trazer a sua barriga de volta. Eu tenho um caso de uma aluna que ela ficou muito tempo usando a cinta modeladora, porque ela achava que isso ia resolver o problema da diástase, do estufamento, né? E o que aconteceu? O caso dela foi piorando a cada dia, foi piorando conforme ela prolongava o uso da cinta, esse caso ia piorando. Por quê? Porque os músculos dela, o músculo dela não fazia mais a função de sustentação. Então, assim, meninas, quando a gente trabalha com os músculos certos, esses músculos, a função dele é uma cinta natural do nosso corpo. Por isso, assim, que a gente consegue reverter uma diástase, a gente consegue fazer com que o abdômen volte, a gente consegue com que a postura melhore através dos exercícios. Porque os exercícios são específicos como se ele fosse a cinta natural do nosso corpo. Então, às vezes, o uso da cinta, ele só vai postergar, né, um problema. E isso vai piorar se você engravidar pela segunda ou terceira vez, porque você não recuperou, né, a musculatura adequadamente e você engravidou de novo. E daí todas aquelas consequências, né, que todas as mulheres sofrem durante a gestação, você vai estar agravando mais. Por quê? Porque seu abdômen já estava totalmente relaxado, alongado, provavelmente uma diástase, e essa diástase numa segunda gestação, ela aumenta e ela traz todos os sintomas, né, futuros após a segunda gestação, terceira gestação. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje, todas as mamães que estão aqui me vendo, eu vou deixar esse vídeo gravado, é que, meninas, não adianta você usar a cinta por tempo prolongado. Vocês precisam sim de exercícios específicos, exercícios corretos, para que a gente faça um retorno dessa musculatura, entendeu? Então são exercícios seguros que vão fazer essa função da cinta natural do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é super inteligente, né? O nosso corpo é perfeito e ele tem essa função dessa cinta natural. Então, assim, não adianta a gente se iludir, porque às vezes a gente acaba indo pelo caminho mais fácil, né? Ou acreditando em tudo que a gente vê por aí. Então, vamos supor, a gente fala, nossa, porque a atriz, né? Ou enfim, a famosa usa cinta e resolveu. Não é bem assim, entendeu? Provavelmente por trás disso tem outras coisas. Então, assim, esse é o alerta que eu queria passar para vocês, para todas as mães que me seguem, para todas as mamães que me mandam mensagem para eu falar sobre a cinta modeladora e sobre outros, né, assuntos. É esse alerta que eu quero dar para vocês, de que a cinta é uma ilusão. Então, assim, você acreditar que o seu problema da diástase, que o seu problema do estufamento, que o seu problema de dor nas costas, então, vai resolver com o uso da cinta? Não vai, tá? Isso, não acreditem nisso, entendeu? Então, assim, mesmo que num pós-parto imediato, agora eu estou falando de um pós-parto imediato, o seu médico recomende, né? Porque alguns médicos, num pós-parto imediato, eles recomendam o uso da cinta. Só que hoje as cintas, elas são diferentes, né? Como eu disse no início da live, para quem já estava comigo desde o começo.
Se o seu médico recomenda, você vai utilizar a cinta nesse pós-parto imediato. Só que assim, geralmente você vai usar 20, 30 dias, 40, enfim. A recomendação, ela é do seu médico. Mas o quanto antes, você tem que tirar essa cinta para que o seu corpo e o seu músculo volte a ter essa funcionalidade. Entendeu? Então, assim, é muito importante, meninas, a gente tá ciente disso, sabe? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer sobre a cinta modeladora? Então, assim, a cinta, aquela cinta de compressão moderada, que parece uma calcinha mais alta, que às vezes os médicos indicam no pós-parto imediato, se for recomendação dele, ok. Só que assim, a partir do momento que tem médicos também que nem recomendam. Por quê? Porque eles já querem que o seu músculo acorde, que o seu músculo volte a ter essa função, entendeu? E então, o alerta que eu quero deixar aqui pra vocês é o seguinte: não adianta a gente pegar e usar a cinta por um longo período achando que vai resolver o problema, porque não vai. Pelo contrário, ela pode agravar o problema da diástase, o problema desse estufamento, desse enfraquecimento muscular. Por quê? Ela tá aqui. Imagina que eu tô aqui, né, com algo me sustentando. Se tem algo me sustentando, o meu músculo vai fazer força? O meu músculo vai ativar? Não vai, porque a cinta tá fazendo a função dele. Então, a gente tira a cinta e trabalha com a função muscular, através de exercícios corretos, tá bom? Esse é meu alerta sobre a cinta. E agora eu vou responder algumas dúvidas. Se você tiver dúvida, pode me mandar, tá bom? Ó, vamos aqui com a Valéria. Os exercícios são após o parto ou antes? Valéria, é super importante você fazer antes, durante e após. Então, meninas, o que a gente tem que entender é o seguinte, que existe sim uma sequência organizada aonde a gente trabalha de forma organizada e correta, né, os músculos antes da gestação, durante a gestação, porque durante a gestação Por quê? Porque durante que a gente faz uma prevenção de uma diástase mais patológica. Então, aquela diástase que vai ficar mais difícil da gente recuperar. Então, durante a gestação a gente faz esse acompanhamento, tá bom? Com exercícios certos, com exercícios posturais, a gente sempre mantendo um alongamento do nosso corpo. E o pós-parto, independente se você não fez esse acompanhamento antes, ele vai te ajudar sim, ele vai resolver muito, né, o problema da diástase. Eu tenho casos de mães que têm um pós-parto de 5 anos, 6 anos, 10 anos. Eu acompanho uma mulher que faz 29 anos que ela teve o último filho. E mesmo assim, a gente consegue ter resultados muito bons. Por quê? Porque o nosso corpo, ele adora estímulo bom. Então, assim, se a gente dá estímulo correto, exercícios adequados, para que haja o fechamento da diástase, isso vai acontecer, independente do tempo do pós-parto. Deixa eu ver mais algumas aqui. Um minutinho. Respondi, Valéria, tudo ok com a sua? Eu tenho um bebê de 1 ano e 9 meses. Loriane, às vezes acontece isso. Por quê? Você tá falando que o seu bebê tá com 1 ano e 9 meses e depois tá só engordando, é isso? O que acontece, gente? A diástase, ela tá muito relacionada com a questão da autoestima, né? Então, vamos supor, às vezes você olha o seu corpo, ele não responde, né? Você vê assim, ele não tá voltando, minha barriga não volta, e às vezes gera uma ansiedade, onde as mães acabam, né, descontando essa ansiedade na comida e acabam ganhando peso, mesmo depois, né? Muitas mamães falam, mas com a amamentação eu vou perder. Só que é isso, gente. Quando gera essa ansiedade, a gente acaba descontando em outras coisas, né? Então, assim, o ideal é o quê? Independentemente do emagrecimento,
né? Com os exercícios certos, a gente consegue ter um retorno dessa barriga, um fechamento da diástase, e isso vai te estimular e vai te ajudar, né, a continuar ou a voltar a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Está com 8 meses de pós-parto, né, Valéria? É isso? Ou 8 meses de gestação? Só me fala isso, por gentileza. Então, gente, sobre a cinta, era isso que eu queria falar. Amanhã eu entro aqui e nós vamos falar sobre flacidez, tá bom? Então eu vou explicar pra vocês a diferença de flacidez de pele, de flacidez muscular e de gordura, certo? E daí a gente vai discutir um pouco sobre esses fatores, né, que acontecem com a mulher, porque tudo é muito confundido. Às vezes a mulher ela não entende se ela tá com diástase, se ela tá com excesso de gordura ou se ela tá com flacidez. Então amanhã eu entro e a gente fala um pouco mais específico sobre isso, tá bom? Respondendo aqui da Valéria. Enfim, Valéria, se você tiver com 8 meses de gestação, o que acontece? Logo, logo seu médico vai pedir para você parar, né? Ou se você estiver ativa, você pode sim continuar os exercícios até o final, não tem problema nenhum. Se você tiver com 8 meses pós-parto, sim, o quanto antes você deve iniciar os exercícios corretos e não usar a cinta modeladora, tá bom? Não vai resolver o problema. Tá bom? Obrigada, Loriane. Então entra aqui amanhã pra gente falar de flacidez e de gordura e de diástase, e daí eu vou esclarecer essa questão que também tem muitas dúvidas, eu recebo muitas mensagens em relação a isso. Tá bom? Meninas, é uma live rapidinha, muito obrigada, né, por essa noite. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salva, depois eu vou editar e mandar para vocês, tá bom? Quem não se cadastrou ainda pelo meu site para receber as lives, dicas que sempre eu tô mandando, é só entrar no link, né, que está na bio, se cadastra baixando o meu e-book e daí eu vou te mandar um texto falando sobre a cinta modeladora e depois esse vídeo com essa live editada, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, cadastra o seu e-mail, baixa o meu e-book para vocês receberem mais vídeos, dicas e textos que com certeza vão te ajudar bastante, certo? Obrigada por essa noite e até amanhã, então. Por volta de entre 7h30 e 8 horas, tá? Eu entro amanhã pra gente falar de flacidez, gordura localizada e diástase. O que é o quê? Tá bom? Beijos, boa noite.